Olá pessoal, chegamos a esse vídeo que nós vamos conversar sobre a planilha orçamentária para projetos culturais. Esse vídeo faz parte de uma série de outros que estão sendo gravados, que estão sendo disponibilizados por meio da Lei Aldir Blanc aqui na Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. É um curso sobre boas práticas em produção cultural, em que eu vou direcionando algumas coisas importantes que eu percebi ao longo aí da minha carreira, que podem facilitar quando vocês forem se inscrever aí em editais culturais. Bom, vamos falar da planilha de orçamento. Como eu falei lá, a leitura do edital já é aquele primeiro impacto, né? Com todos os documentos, com tudo que tem que organizar. Aí a gente passou para a escrita do projeto em si, que também pode se tornar aí um vilão na cabeça de muitos, mas que é só desmistificar, assim como a planilha de orçamento. A gente vai ver que as pessoas elas têm diferentes modos de trabalho. Tem gente que gosta de trabalhar e vai mais fácil com o Excel, com a própria planilha do Google, que faz o trabalho do Excel também de maneira livre, né? Sem você ter que comprar software e por aí vai. E tem gente que vai sentar ali com o caderninho e colocar, anotar o preço de cada coisa e por aí vai. Lembrando que lá nos primeiros vídeos a dica que eu dei é para acostume-se com a tecnologia, né? Sobretudo agora depois da pandemia, muitas coisas são já online. E, inclusive, muitos editais, essa parte também, a gente falou do projeto, mas essa parte também do orçamento, ela é toda feita online dentro do sistema. Muitas vezes você não vai nem anexar uma planilha com o seu orçamento, mas você vai ter que escrever ali. Quando você lida com leis de incentivo, tipo a Lei Rouanet, a planilha é feita dentro do próprio sistema. Então, assim, se você já é produtor cultural ou é um artista que vai fazer as suas próprias produções culturais, já é legal que perca, né, esse medo, fala, não, vou vencer essa coisa com a tecnologia e vamos para frente, pede ajuda, né, para amigo e por aí vai. Bem, depois eu vou mostrar no computador como que eu faço direitinho, de maneira simples, uma planilha de orçamento. Mas vamos conversar aqui que é sempre bom a gente pensar no antes, no durante e no depois daquele projeto estar executado. Então suponha que você é um cantor e quer fazer uma live. Você teve o antes, que é todo esse processo de pensar o projeto, de contratar quem vai fazer isso, se eu vou alugar, se eu vou fazer aquilo, se vai ser em outro lugar, se eu vou ter que alugar um lugar, se eu vou ter que alugar som. Então você tem todo esse antes, inclusive a própria parte de leitura do edital, de organização dos documentos, de impressão de documentos, às vezes que precisar enviar isso, né, por correio ou levar em algum lugar. Você tem todo esse gasto, inclusive seu tempo. O seu tempo ali para a produção, antes mesmo do projeto estar acontecendo, ele deve ser contabilizado, ok? Você tem pequenos gastos com papelaria, como eu disse, com impressão, tem ou não tem, né? Ficar de olho na especificidade aí do edital, mas isso entraria na sua planilha orçamentária como pré-produção, que é antes da produção, ok? Aí vem para a produção em si, lá o dia da execução, ou os dias, né? Você pode talvez desmembrar, seu projeto vão ser ao longo de uma semana, ao longo de um ano. Então, tudo que você precisa para aquele dia é sentar e colocar. Olha, planilha de orçamento é muito na base do erro mesmo. A gente vai executando o projeto e vai vendo que faltou uma coisa, que a gente não lembrou de colocar aquilo, e por isso é legal você ter no computador. Porque você pode pegar uma planilha de orçamento que você fez de outro projeto e pensar para esse, falar assim, olha, mas eu não pus aquilo. Então, ó, se você vai melhorando a sua própria planilha, você vai melhorando com coisas que você foi esquecendo, que você teve que arcar depois, e aí você vai colocando aquilo na planilha. Também relacionado a esse fato de se esquecer de alguma coisa quando você vai fazer a sua planilha de orçamento, está uma dica muito preciosa. Às vezes muitos vão pensar assim,
ai, que besteira, eu não tenho essa sobra para colocar, tá no limite, a verba não é tanto, mas olha, gente, se possível, deixe de 10 a 20% do valor total ali do recurso para imprevistos. Porque os imprevistos acontecem. Foi gravar naquele dia, não deu certo, teve que gravar de novo, teve que pagar outra diária, ou enfim, uma coisa que não alugou, ou uma coisa que quebrou, ou tal coisa que aconteceu. Então é muito importante deixar um dinheiro que com certeza vai ser gasto no fim, ok? Você já coloca ali 10% ali, 15, 20, quanto você puder de sobra para alguma coisa que você tenha esquecido, tá? Então nós falamos sobre pré-produção lá dentro da planilha de orçamento, produção e pós-produção, que agora é o que a gente vai entrar na pós-produção. Depois que um projeto se encerra, você às vezes continua tendo gasto com ele. Bom, você vai fazer uma planilha, uma prestação de contas, você às vezes vai ter que imprimir também essa prestação de contas, você às vezes vai ter que pagar taxas. Bom, ali na verdade, depois eu comentei com vocês que eu vou mostrar no computador. Eu divido isso nas burocracias, né? Se eu vou ter que pagar um imposto, se eu vou ter que pagar, né, um contador, enfim. Você coloca aquilo, não se esqueça também de colocar aquilo nos seus gastos, ok? Eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço direitinho para ficar mais fácil no computador. Vamos falar aqui da parte do orçamento, abrindo o mesmo projeto que eu estava na sequência explicando. Aqui eu vim com planilha orçamentária. Gente, é claro que depende de cada edital. Tem editais ou até mesmo sistemas, como por exemplo do governo federal, né, referente à Lei Rouanet, essa parte do orçamento já está lá dentro do site. E as alíneas, né, essas prestações de serviço que eu coloquei aqui, elas já são bem delimitadas e escritas dentro lá do próprio sistema. Você abre uma setinha e ele já tem lá cachê, fotógrafo, tarará, e aí você vai só incluindo. Quando o sistema já te dá essa possibilidade, você vai incluindo. Quando você tem que montar a sua planilha orçamentária, vem aqui para o Word, ou se você tem familiaridade, no Excel. O Excel é legal porque o Excel já te dá a soma. Talvez seja um projeto maior, esse aqui era um projeto simples, com uma verba menor, com envolvimento de poucas pessoas. Mas vamos pensar, por exemplo, se é uma mostra, um festival, né? Você vai ter, por exemplo, muitos artistas, muitos chefes, muitos cozinheiros, no caso da área gastronômica, e aí você vai ter que entrar com mais campos aqui, talvez seja interessante ir lá para o Excel. A gente sempre acaba esquecendo de alguma coisa ou imprevistos acontecem, imprevistos financeiros na hora de executar o projeto. Alguma coisa que quebrou, alguma contratação que você tenha pegado o orçamento e de repente o orçamento mudou, a pessoa não pode mais prestar aquele serviço, enfim, estou falando de mil variações que podem acontecer, tá? Então é melhor já pensar, pensar com antecedência nos imprevistos, para tentar não esquecer. É claro que à medida que a gente vai fazendo, participando de mais editais e executando mais projetos, a gente vai pegando uma certa, né, experiência, até com os erros mesmo, de não esquecer de certas coisas. Naquele último projeto eu fui fazer, esqueci de colocar tal item, no fim deu errado. Então, assim, à medida que vai ganhando experiência, não apavorem-se, assim, ainda estão começando por esse caminho de editais, de projetos, né, financiados, incentivados. Com o tempo, percam o medo e com o tempo vocês vão se aprimorando, a gente vai se aprimorando.
E mesmo assim, mesmo com muito tempo, né, todo mundo é passível aí de erro, ainda mais quando se trata de orçamento, né? Então, olha, aqui eu tinha colocado fotógrafo, os livros, no caso, porque nós estamos falando de uma produção de um livro de fotografias, e mostrar para vocês que quando aqui está até escrito, não, é diagramador, né? Eu podia ter colocado diagramador. Quando a gente está falando de pessoas, de cachês para pessoas, exatamente eu uso o termo cachê, porque eu vou pagar alguém. E aí eu insiro o valor aqui. Quando eu estou falando de coisas, de objetos, e sempre estar atentos no que o edital permite, naquela brincadeirinha do copiar e colar lá do edital, eu gosto de vir aqui embaixo da planilha orçamentária e colar aqui as coisas que podem e que não podem, ou os valores máximos, para não errar nessa hora. O valor máximo que pode ser usado com plano de mídia é X. Não pode ter verba para impressão de livros, para compra de livros, né? Esse aqui podia, mas é uma coisa que tem que estar atento. Então, vão lá também naquela parte do edital que está vedado, parará. Então, despesas com coffee break, despesas com logística, que seja, você cola aqui para nunca te deixar esquecer, para você não cometer o erro de colocar, e às vezes o seu projeto é bom, é legal, sua ideia é bacana, mas na análise técnica ali da planilha de orçamento você acaba não passando porque despontuou, né, nesse quesito de coisas que não poderiam ser pagas com aquele dinheiro, tá? Aqui foi bem simples, olha, quanto ia gastar de mídias digitais com a divulgação, com uma criação. Aqui seria o designer, né, que criou o e-banner para divulgar o livro, e por aí vai, né? Tem orçamentos, como eu disse, planilhas de orçamento que podem ficar super grandes, dependendo da extensão do projeto. Às vezes é um projeto de audiovisual, envolve muitas pessoas. Então, assim, é um momento de calma e de pensar no dinheiro, de pensar em como vai ser dividido mesmo essa verba, ok? Aqui eu já trouxe logo o plano de mídia, aqui embaixo, mas ele tá ali dentro também, né? Aqui, ó, eu tinha colocado ele aqui, já dando o total, e também coloquei aqui. Por quê? Porque às vezes você coloca aqui, ó, mídias digitais, divulgação, a verba geral. Vamos supor que você vai gastar 5.000 com divulgação. É um valor fictício, tá, gente? Mas aqui embaixo no plano de mídia, você especifica. Eu vou gastar nas redes sociais um impulsionamento de 1.500. Depois eu posso vir somando. Não, nem vou entrar aqui na coluna, só para a gente poder, né, ir mais rápido, mas aí dá para fazer a coluninha. Nem sempre dá para colar a tabelinha. Se o sistema for online, muitos não vão desconfigurar. E aí você tem que escrever mesmo como item, como é o próximo que eu vou fazer. Então, eu vou impulsionar um spot de rádio. Spot de rádio local, né? Eu vou fazer uma chamada na rádio, eu vou fazer veiculação em carro de som. Cidades pequenas normalmente ainda tem muito esse tipo de mídia, né? Do carro de som. Então, com a rádio, eu vou gastar 1.000. Com a veiculação em carro de som, eu vou gastar 1.500. E assim por diante. Nossa, eu pus muito zero, gente. Aqui, ó. E assim por diante, até que some o valor total da divulgação. Aqui é melhor até eu deixar como divulgação. Porque aí o plano de mídia, eu vou pegar esse valor total da divulgação e esmiuçar aqui, burilar aqui onde que eu vou fazer a minha divulgação do projeto, ok? Então, fazemos assim. Deixa eu fechar aqui, dar um tchauzinho para vocês e até a próxima.